Lá no livro de Ruth. Lá no livro de Ruth. No último capítulo, no último versículo. Ruth. Isso. Não, vê o versículo anterior para mim. Isso aí. Amém. Glória a Deus. Diz assim, olha: Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed. Próximo versículo. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Por enquanto só até aí. Vou repetir. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Só até aí. Amém? Vou repetir. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Vou falar mais uma vez. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Amém? Legal. Volta o versículo anterior. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed. Continua. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Amém? Então, quem era o bisavô de Davi? Era o Boaz. E aí você vai saber aí do que eu quero falar essa noite. Você sabe que nessa nossa vida, para a gente vencer, não é fácil. A gente tem que passar por muitos processos. E os processos não são agradáveis. Hoje eu estava no café ali de novos membros e eu pude contar ali, né, como foi o início da igreja. Aí depois nós tomamos o café. Antes de tomar o café, quando terminou aqui na igreja a história, aí vamos tomar um café agora, depois a gente vai falar mais. Eu trouxe um pequenino estudo assim, rapidinho, que eu separei e apliquei para eles ali o que era uma igreja local, como que a gente funcionava na segunda parte do café. Mas enquanto eu falava para eles ali o que tinha acontecido até a gente chegar aqui, é como um filme, né? Que vai passando na cabeça da gente, estava eu e minha esposa, dos processos que a gente foi passando até chegar aonde a gente está aqui. Vocês me entendem? E na vida aqui de Davi, até ele ser gerado, ou para ele ser gerado e depois se transformar no maior rei de Israel, uma pessoa com uma atitude diferenciada permaneceu naquilo que ela tinha projetado. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Você sabe que para chegar nesse versículo aí, aconteceram muitas coisas com uma mulher chamada Noemi, e em especial com uma chamada Ruth. Essa Ruth depois se casou com Boaz, que gerou, tal, até chegar Davi. Por causa de uma atitude sua, de perseverança, de obediência a Deus, de saber o que quer, vai mudar as outras gerações, não só a sua vida. Quem está me entendendo aí? Vai mudar as outras gerações. Então a minha atitude, a minha perseverança hoje muda a minha vida e da minha esposa e a de vocês. Mas se eu permanecer e perseverar, vai mudar a vida da minha filha, dos filhos, né, dos netos, dos bisnetos, de outras gerações. Por quê? Porque lá atrás teve um homem chamado Rogério que não desistiu. E não só eu quero que nas gerações futuras os seus netos e bisnetos falem ao seu respeito, talvez sem ter te conhecido pessoalmente. Agora, a Bíblia diz,
né? Lá no capítulo 1 e 2 e 3, até chegar aí no 4, né? A Bíblia diz que Noemi, junto com o marido e os filhos, sai de Israel e vai para Moabe, uma terra estranha. Entende? Quando chega nessa terra estranha, por lá eles ficam cerca de 10 anos. Pastor, e por que eles foram para lá? Porque Jerusalém estava passando por dificuldade. Israel estava passando dificuldade financeira, vergonha. Agora Noemi, junto com o marido e os filhos, tem uma ideia: vamos para Moabe, porque lá está funcionando, lá está acontecendo. A ideia aparentemente parecia ser maravilhosa, mas estava fora do propósito de Deus. Você me entende? Estava fora do propósito, fora daquilo que Deus queria para eles. Deus não mandou eles saírem, mandou eles permanecerem. Deus não está mandando você sair da presença dele, sair da igreja. Ele está mandando você permanecer, mesmo que na sua terra esteja nesse momento vivendo uma escassez. Permaneça. Qual é a sua terra? Qual é a sua escassez? Não sei, pode ser um problema familiar, um problema com o marido, um problema financeiro, um problema com o filho, um problema com a filha, com o pai, com a mãe, um problema de doença. Qual é o seu problema? Talvez aqui na igreja, né, você tenta e procura e encontra algum problema, alguma dificuldade. E a primeira ideia do diabo é: sai da igreja, sai do GC, sai do louvor, sai das tias, sai da limpeza, sai disso, sai daquilo. Vai para o mundo, volta a ser o que era. Por isso que eu chamei o pessoal para orar aqui. Porque eu sei que há uma batalha espiritual. Eu sei que há uma dificuldade muito grande. Paulo diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. É uma luta constante, né? O que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer acabo fazendo. Palavras do apóstolo Paulo. Imagine eu e você. Imagine eu e você. Então há uma luta constante. Então, nessa noite, eu quero dizer para você que se você permanecer em Deus, se você permanecer nessa igreja com muitos defeitos, Deus vai te honrar e você vai encontrar o Boaz da sua vida e você vai gerar o Davi da sua vida. Está me entendendo aí? As coisas vão acontecer de maneira contínua na sua vida, se você trabalhar de maneira contínua, perseverar, perdoar mais, amar mais, entender mais a vida das pessoas. Entende? Eu estou naquelas caixinhas de pergunta lá no Instagram, o pessoal fica perguntando, e talvez alguém na igreja não entende a minha resposta. Da nossa igreja aqui, às vezes vê lá, não entende. Deus está me revelando isso aqui. Ai, mas o pastor está falando isso. Eu tenho 15 segundos para responder ali naquela caixinha. E eu procuro o máximo trazer um alívio para quem está me ouvindo lá. A pessoa perguntou: e maconha, pode? Eu falei: não, é pecado, é entorpecente, você vai preso. Isso aí não tem jeito. Se eu trair minha mulher, é pecado? É adultério. Ah, eu vi um vizinho, tal, um casal e tal, eu vi traindo, não sei o que, eles estão, o que eles têm que fazer? Ah, um pastor está envolvido. Eu falei: esse pastor tem que se converter. Mas aí me vira uma mulher e pergunta: pastor, eu estou divorciada e é pecado eu casar de novo? Eu falei: não, vai casar de novo, você não já está divorciada? Porque para mim seria muito fácil. Eu tenho um casamento de 13 anos, feliz, bem resolvido, uma família abençoada, próspera, uma igreja consolidada. Eu ficar apontando o erro das pessoas. Aí vem pessoa: ah, você não pode, porque isso é pecado, Deus abomina o divórcio. Eu falo: meu Deus, a mulher já está divorciada, eu vou fazer o quê? Vou dizer para ela o quê? Eu quero ajudar essa mulher. Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu não sei
as situações que essa mulher passou. Igual aqui na igreja eu tomei muita atitude aqui, que fui duro com as pessoas, mas muitas vezes também eu fui mais calmo, mais tranquilo. E alguém vem me criticar: pastor, por que o senhor fez isso? Por que o senhor fez isso? Né? Aí eu digo assim: ué, você queria o quê? Que eu enxotasse a pessoa porque ela errou? Porque o povo é assim, a gente quer ver sangue. Tem gente quer ver o mal, né? Quer ver, né? Aquela pessoa, não, deixa eu entender, deixa eu tentar compreender o que está acontecendo. Por que essa pessoa está vivendo isso? Por que ela está aborrecida? Por que ela está brigando? Por que ela está chateada? Por que essa mulher se divorciou? Não divorcia não, tá, gente? Quem é casado aí? Teve outras perguntas. A mulher falou para mim: pastor, eu não amo mais meu marido, eu não sei o que fazer, eu queria me separar, mas eu tenho filho. Aí eu virei para ela e falei assim: não se separa, lute pelo seu casamento, pelos seus filhos. Converse, casal precisa de diálogo, conversa aí os casais aí, ó, pega aí, ó. Conversa, filha. Não abandone o seu marido. Às vezes é o diabo que coloca porque essa mulher me perguntou na caixinha, depois me chamou no privado ali. Eu disse para ela: conversa com seu marido, luta lá pelo seu casamento. Não desista não. Tem um diálogo com ele constante, vai dar certo, você vai ter amor por ele, vai acontecer. Então eu como pastor vou tentando olhar as situações que as pessoas estão vivendo e vou tentando ajudar essas pessoas. Vocês estão entendendo? Tentando fazer com que essas pessoas tenham uma vida melhor, uma vida abençoada, uma vida transformada. Entende? Então, esse texto aqui está ensinando a gente a diferença de alguém que realmente quer viver aquilo que Deus tem para ela ou não. Então a Bíblia diz que lá em Moabe, a Bíblia diz que a Noemi perde o marido, que era o provedor da casa. Ele morre numa terra estranha. Agora sobra os 2 filhos e as 2 noras. Você sabe que naquela época ser viúva não era nada fácil, não tinha pensão, aposentadoria, não tinha nada disso. Então aquela mulher estava perdida numa terra estranha. Agora ela olha para os filhos, né? O homem era realmente o provedor da casa. Ela olha para os filhos: tudo bem, me sobrou meus 2 filhos, mas a Bíblia diz que os 2 filhos também morreram. Agora Noemi, em 10 anos que ela saiu, olha só o que aconteceu com essa mulher. Por quê? Porque na hora de uma dificuldade financeira, na hora de um problema, saiu do local aonde era para permanecer, saiu da presença de Deus. Porque Israel naquela época, então, até hoje, mas simboliza ali a presença de Deus, o local de Deus. Então você imagina, ela sai do local de Deus e vai para uma terra amaldiçoada. Vai para Moabe, os moabitas, inimigos de Israel. Ela, o marido e os filhos: agora nós vamos resolver a nossa vida. É como alguém diz: vou sair da igreja porque eu estou chateado, vou resolver minha vida lá no mundo. Meu irmão, está arrumando sarna para se coçar, vai dar ruim. Permaneça firme naquilo que Deus tem para você. Pastor, está duro, está difícil, não está fácil. Esse processo não está sendo fácil. Permaneça firme. Essa situação não está sendo fácil. Permaneça firme. Vocês estão me entendendo? Em nome de Jesus. Eu tenho um texto aqui que eu estou tentando me lembrar aqui e eu não estou encontrando. Mas eu queria lembrar aqui e compartilhar com vocês. Poxa. Só um minuto.
Deixa eu ver se é por aqui. Desculpa, tá, gente? Engraçado que eu tinha separado aqui e agora eu perdi. Que coisa, hein? Não tem problema. Vamos lá. Sobra os filhos e ela. Agora ela pensa: meus filhos homens estão aqui. Tudo bem. Mas aí passa alguns dias, ela perde os 2 filhos homens, que seriam os provedores no lugar do marido. A Noemi perde. Agora, olha que interessante. Ela, no meio do caminho, ela decide voltar para casa, porque era o meio, não era o fim. Ela ouve falar que Israel estava próspero, tinha voltado a prosperar. Ela diz: não, então agora eu volto. Perdi meu marido, perdi meus filhos, eu vou voltar. Com ela, no meio do caminho ali, voltando para Israel, na verdade para Belém, voltando ali, estava a Orfa junto com a Ruth, as 2 noras. A Bíblia diz que no meio do caminho há uma conversa entre as 2, entre as 3. E Noemi vira para elas e diz assim: volta, porque meus filhos, seus maridos já morreram. Eu sou velha, não vou poder casar, não vou ter filho para dar para vocês, até que ele cresça também, não vai dar para casar com vocês. Volte para a terra de vocês, de Moabe. A Bíblia diz que Orfa aceita aquela palavra e volta, mas a Ruth olha para ela e diz assim: não, eu quero caminhar contigo, eu quero ir para essa terra. Eu quero ir para Israel. E aí a Noemi insiste, diz: não, volta para sua terra, volta para sua terra. Ela chorando: não, eu quero ir junto contigo, minha sogra. Aí você conhece o texto. Ela acaba sendo convencida, porque ela ouve da Ruth dizendo assim: olha, o seu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. Aquilo mexe com Noemi. Noemi, então vamos embora, vamos comigo. Você vê que ela estava decidida. São esses tipos de decisões que vai mudar e vai transformar a tua vida. Alguém me entende aí? É dizer: não, eu vou contigo, porque o seu Deus agora vai ser o meu Deus. O seu povo vai ser o meu povo. Aonde você chegar lá, eu vou chegar contigo, eu vou estar contigo, eu vou caminhar contigo, eu estou contigo. E eu quero esse teu Deus. Agora, elas voltam para Israel. Quando chega lá, começa um outro processo. Qual? De refazer a vida em Israel. Você imagina agora ela voltando e todo mundo comentando: essa é a Noemi, lembra dela que foi embora 10 anos atrás, foi lá para Moabe, agora ela volta dessa maneira aqui. Não é assim com a gente? Muitas vezes a gente erra, dá os passos errados quando a gente tenta voltar ao caminho para tentar acertar. Muitas vezes os irmãos, porque você sabe que tem os irmãos, né? Você sabe que tem os irmãos em Cristo? Irmão. Mas você sabe também que tem os irmãos? Conhece? Já viu os irmãos? São aqueles crentes, né? Religioso, né? Duro de coração e difícil de lidar. São os irmãos, né? A gente má, né? Ela não quer que você volte, ela não quer que você se erga na vida. Ela acha que você não precisa ou não vai conseguir. Ela vai te criticar, ela vai dizer que você está errado. Lá vem ele, lá vem ela, né? São os irmãos de José dizendo: lá vem o sonhador. Então eu imagino que naquela época alguém, ou muitas pessoas dali diziam assim: ó, lá vem, lá, lembra, é ela lá, foi. Mas ela permaneceu firme, ela e Ruth. Não tinham o que comer, agora a Ruth vai procurar um lugar para trabalhar. E ela começa a trabalhar numa fazenda.
E a fazenda era de um camarada chamado Boaz, esse que eu li aqui. Aí você sabe que ali Deus começa a trazer um favor para ela, porque ela começa a trabalhar pegando as espigas que caía de sobra. Ela pede àquele camarada que era responsável pelo trabalho ali, e ela começa a pegar, está escrito, né? Está escrito. E ela começa a trabalhar, é que eu li só o finalzinho, né? O capítulo 1, 2 e 3, vai estar explicando isso tudo lá. Eu já preguei assim aqui. Ela vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, e até que um belo dia o Boaz era o dono da terra, parente de Noemi, pergunta: quem é essa aí? Deus já tinha olhado o coração daquela mulher, já tinha olhado para Boaz, já tinha olhado tudo, e agora ele pergunta: quem é essa moça aí? E aí os empregados dele falam: essa aí veio com aquela tua parente, a Noemi, lembra que estava lá em Moab e tal, e está trabalhando aí. A Bíblia diz que ele chama ela e fala para ela: agora você não vai comer mais não vai pegar mais das sobras. Agora você vai trabalhar, e o que você colher, você vai levar para sua casa. Porque ela só pegava aquilo que caía dos trabalhadores, dos cestos dos trabalhadores. Ela pegava aquelas migalhas que ia caindo. Agora o Boaz olha para ela, sabe da história dela, pergunta a eles contam a história, diz que ela quis o Deus de Noemi, que ela quis acompanhar seu povo de Noemi, e aquilo mexe com ele diz assim: então, moça, a partir de agora você vai trabalhar, você não vai pegar mais o resto, o que você colher vai ser o teu sustento, vai lá. Então você vê que quando você decide, olha para mim, Deus vai começando a abrir portas, o favor de Deus vai chegando na nossa vida. Foi chegando para ela. Alguém está pegando aí? Foi chegando ali para ela. Foi chegando para ela. E qual era o favor? De catar migalha para poder o que catar, o que colher, ser o sustento dela. Ela continua trabalhando, e pelo que o texto diz, parece que ela trabalhava até melhor do que os trabalhadores lá. Você imagina uma mulher trabalhando lá, naquela época? Hoje já ainda rola alguma coisinha, mas imagine naquela época. Mas ela estava decidida. Então o que eu quero passar para você hoje aqui? Seja decidido. Seja decidido. Você está me entendendo? Decida a vencer nessa vida. Vá em frente, acredita em você, acredita naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Aí hoje eu estava ali com o pessoal ali, né, e tal. Aí tiramos foto, fizemos vídeo. Eu achei muito bacana, né, o pessoal falando, gostou de ter vindo aí fazer a limpeza na igreja, tal, cooperar com a obra. E aí a gente conversou, cantamos um louvor no final, depois o pessoal, eu vi que teve gente que se emocionou. Beleza. Quando eu fui embora para casa, postei aquelas coisas tudo direitinho ali no Instagram. Aí o Alan Mendonça mandou uma mensagem para mim. Ele viu os stories, né? Aí ele mandou para mim assim: pastor, estou com uma alegria muito grande de ver a igreja crescer. Estava vendo os vídeos do café de hoje, e depois o senhor chamando para o culto. Muito maneiro. Obrigado, pastor, por não ter desistido. Amém? Eu quis que vocês lessem isso, finalzinho. Obrigado, pastor, por não ter desistido. Entende? Eu não desisti quando tudo disse para eu desistir. Nós vimos a Ana chorar e falando: se fechar a igreja, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Entende? É a Ruth trabalhando para encontrar o Boaz.
e sem ter a intenção de encontrar o Boaz, mas trabalhando para trazer o sustento para casa, para ela e para Noemi. É o Moisés conduzindo o povo, para depois chegar um sucessor como Josué, e ali ele abençoar o povo. É José, 13 anos, sendo vendido, jogado num buraco, sendo vendido pelos irmãos, sendo preso injustamente e permanecendo até ser governador e depois sustentar toda a humanidade da época e os irmãos que venderam ele. Entende? É o Davi, neto aqui de Boaz e de Ruth, bisneto, né? Que futuramente a gente vai saber que ele foi crescendo de maneira poderosa, o maior rei de Israel. Isso por quê? Porque a Ruth não desistiu, a bisavó dele. Porque se ela tivesse desistido, ela não teria gerado para chegar até Davi. Entende? Alguém está me entendendo aí? Glória a Deus. Quando o Alan me mandou essa mensagem, eu tive a lembrança de tudo que a gente passou, né? E quando a gente estava hoje ali no café dos novos membros, eu fiquei olhando assim, eu falei, que bacana. E eu disse, hoje vai ser o primeiro de muitos. Muitos novos membros vão chegar, muitas novas pessoas vão chegar. Nós vamos chegar em lugares que a gente não imagina, mas só vai chegar quem permanecer. Aqui, ó. Não chega. Sabe o que é isso? O gogó, assim, aquele que só fala e tal. Não. Não. É perseverando. É continuando. É vindo aqui na frente, igual vieram aqui. Eu pensei em desistir, mas não quero. Ora por mim, pastor. Eu quero continuar. É colher mais um pouquinho de espiga, como a Ruth. E Deus olhando para a Ruth e olhando para mim e para você e dizendo assim, eu vou enviar o Boaz para você. Eu vou enviar aquilo que vai te suprir. Eu vou enviar a comida, eu vou enviar o mantimento, né? Eu vou enviar as finanças, eu vou enviar o marido, eu vou enviar a esposa, eu vou enviar as situações. Muitas vezes, mas você vai vencer todas essas situações porque eu sou contigo. Eu vou permitir que aconteça muitos processos, mas através desses processos eu vou te amadurecer. Porque os processos são para isso, para amadurecer. E hoje na conversa ali, a gente falando, a minha esposa, eu falei, não, é que de vez em quando, antigamente eu dava a minha esposa falou, não, você brigava, você dava bronca direto, não era de vez em quando não. Não, é porque eu já estava por aqui. Ela, não, nem sentar por aqui, você já dava bronca no pessoal. Aí eu virei para eles e falei, engraçado, quem eu não dei bronca saiu. Na época que ela falou. Mas os que eu dei bronca, muitas vezes, estão aí hoje honrando esse ministério, orando essa causa aqui, em nome de Jesus. Permaneceram firmes, aguentaram ali. Porque um propósito falou mais forte. Entende? E aí eu olhei para mim mesmo e eu ensinando eles a amar, a ter mais paciência e tal. Eu falei, eu não tinha essa paciência lá atrás. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Se eu tiver que dar bronca, eu dou. Hoje a luz estava batendo no rosto dos outros aí de novo. Para a luz, deixa ela parada num lugar só. Que eu já falei para consertar isso, não consertaram. Entende? Mas eu pude ver, olhar para mim, olhar a trajetória toda e ver que Deus foi me moldando e me ensinando. Você não tem ideia como a morte do meu pai tem me ensinado. Eu penso no meu pai todo dia. Quase todo dia, toda hora. Perder uma pessoa que você ama são os processos da vida. Deus levou ele para me aperfeiçoar. Não, mas Deus vai usar essa situação para me aperfeiçoar mais, para eu amar mais. Entende? Até de cachorro eu passei a gostar. Arrumei uma cachorra aí, cara, grandona. Balança, ela tem um rabo assim, balança, pula, grandona, pula na gente, quase derruba a Mariana. Entende?
as coisas, as situações da vida. Eu vejo gente comentando as minhas respostas ou mandando no direct para mim, Alina. Aí você precisa ver como o povo é duro de coração. Olha, você está errado, pastor de Araque e tal. Você é um herege, um fariseu, não sei o quê. Essa pessoa não pode ser assim e tal e tal. Eu falei, meu Deus. Aí eu, com maior paciência, você tem que ter mais amor. As pessoas têm problema, você também tem. Você precisa entender o que a pessoa está vivendo. Você precisa cuidar dessa pessoa. Ah, mas se continuar assim vai para o inferno. Que pastor que você é? Não cabe a mim dizer se essa pessoa vai para o inferno ou vai para o céu. O dia do juízo não vai ser comigo, vai ser comigo também, mas vai ser para todo mundo. Se morrer com Jesus, eu sei que vai para o céu. Se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Mas quem sou eu para ficar apontando quem vai, quem não vai? Eu estou aqui para servir, para cuidar, para dizer para aquela pessoa: você pode ser feliz. Entende? Noemi, não, mas a Ruth, ela olhou e disse: eu posso mudar a minha vida. E se para mudar a minha vida faz parte do processo eu ficar catando espiga aqui, eu vou colher essas espigas aqui. Ela nunca imaginava que Deus estava preparando para ela um príncipe de Israel para casar com ela. Um belo dia agora ela casa com Boaz. Boaz gosta dela. Agora pensa comigo, cheio de princesa Israel, Boaz cisma em casar logo com a forasteira, né? A estrangeira de fora, uma moabita de uma terra amaldiçoada. É porque Deus olhou para o coração dela e Deus mostrou para Boaz que tipo de mulher era aquela. Então Deus quer olhar para você e ver que tipo de homem é você, que tipo de marido é você, que tipo de esposa é você, que tipo de mulher é você. E se Ele olhar sinceridade, decisão, determinação dentro de você, você vai vencer. Por mais que tenha um dia mau, que você pense em desistir, mas se você permanecer, vai fazer toda a diferença. O texto não diz, mas quem sabe a Ruth, por muitas vezes de manhã, ah meu Deus, mais um dia, esse trabalho braçal, trabalho para homem. Falar isso hoje, hein? Homem não, é tudo igual. Quero ver carregar pelo menos uns 2 sacos de cimento. Quero ver se é tudo igual. Não é, é diferente. A estrutura da mulher é diferente do homem. Não é isso. Mas ela ali trabalhando, aquele trabalho que seria para homem, e ela trabalhando, e Deus olhando ela, olhando a decisão dela, e Deus lembrando e dizendo assim: olha, ela disse que o Deus da Noemi é dela, então eu sou o Deus dela. O povo da Noemi é povo dela, esse povo da Noemi é o meu povo. Então na hora certa, eu vou abençoar ela. Ela não sabe o que eu vou fazer na vida dela, mas eu vou dar um príncipe para ela. Às vezes você não sabe o que Deus está preparando para você, mas Ele está preparando um príncipe, uma princesa. Eu digo assim, no sentido de, nem de relacionamento não. Se você quiser, pega. Eu estou dizendo no sentido de vencer nessa vida. Um momento novo, uma etapa nova. Alguém está me entendendo aí? Em nome de Jesus. Agora ela casa com Boaz, herda tudo aquilo, né? E aí ela gera um filho, que esse filho gera e tal, e vai gerando até chegar em Davi. Aí você sabe que a história de Davi é uma história fantástica. Maior rei de Israel. Você vê que todo mundo vem de uma situação de dificuldade, mas por causa de uma decisão de uma mulher corajosa, Davi nasceu. Agora Davi nasce na casa de Jessé, o pai dele, que era parente lá do Boaz e parente da Ruth. E agora ele começa a crescer, começa a cuidar das ovelhas. E aí, pastor, começa um novo processo na vida do bisneto dela. A vida são feitas de quê? De processos. Agora Davi é o desprezado. Agora Davi é o que cuida de ovelha. Das ovelhas malhadas que ficavam de trás da casa.
Agora a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não era qualquer um. Davi, ele compunha muitas músicas e pelo jeito ele tocava muito bem instrumento. Entende? Alguém está me entendendo aí? Diga amém. Você vê que o fruto de uma decisão gerou um filho que mudou a história de Israel. Se você for em Israel hoje, tudo lembra Davi. Eu vi lá, eles têm uma estátua de Davi, não para adorar a estátua, mas eu vi lá a estátua lá de Davi, né? Engraçado, a estátua lá que eles têm é Davi tocando a harpa. Não é com uma coroa de rei e nem com uma espada, apesar dele ter lutado muito por Israel. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Os processos vão ser contigo, vão ser com seus filhos. Eu fico mostrando a minha filha as dificuldades da vida, eu fico mostrando as coisinhas a ela, eu falo, olha, você tem tudo, mas muitas crianças não têm nada. Eu não tive o privilégio que você tem. Você já acordou já nasceu no ar-condicionado. Você já viajou de avião para alguns lugares com a gente. Você come o que quer, fica escolhendo comida, não sabe o que é passar fome. Aí eu passo nos lugares bem pobrezinhos assim, eu mostro para ela que, olha, essa aqui é a realidade da vida. E você é uma privilegiada, porque o papai aqui serve a Jesus e a mamãe também. Que o papai aqui trabalha e a mamãe também. Eu ensino ela a ser honesta, a não falar mentira, a falar sempre a verdade. Porque eu, como um pai, eu quero aliviar os processos, mas não adianta, ela vai passar. Ela vai passar. Vocês estão me entendendo? Aí, eu anotei aqui. Diz aqui 1 Samuel capítulo 16. Já vou fechar, tá? Não vou falar sobre Davi não. Só quis mostrar para você aonde foi parar a história de Ruth. Abre lá em 1 Samuel. Só um minuto. Olha que coisa interessante. 16, capítulo 18. Diz assim. Respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, ouve, que sabe tocar e é valente, e é animoso, não sei como é que é, achei que tinham botado ali, não tem problema não, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Como é que está ali? Isso aí era o rei Saul. Agora Davi já tinha nascido, já estava grande, né? Já era adulto, um garoto, melhor dizendo. E aí Saul estava perturbado com alguns espíritos. Aí Saul pergunta: sabe alguém que toca alguma harpa, algum instrumento, alguém que possa tocar e cantar aqui para mim, para eu ficar melhor? Aí um dos funcionários do rei Saul respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém. Quem lembra aí, para onde que a Ruth e a Noemi voltou? De Moabe? Para Belém. Para Belém. Entendeu? Mesma terra, mesma coisa. Olha lá. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. A maioria dos salmos que a gente lê foi Davi que escreveu, é música. Mas sabe o que eu frisei esse texto aí para vocês? Sabe o que eu frisei? Aqui ele tinha mais ou menos 16, 17 anos. Você sabe o que é isso?
O garoto era um garoto, e olha o currículo desse garoto. Está dando show em muito homem velho. Quer que eu leia de novo o currículo dele, com 16, 17 anos? Olha a resposta dos funcionários do rei para Saul. Para o rei Saul, ó, conheço um dos filhos de Jessé, o bisneto lá da Ruth, né? Olha lá, ó, de Belém, que sabe tocar harpa. Sabe tocar harpa. Sabe tocar harpa. E além de saber tocar harpa, é um guerreiro valente. E além de ser um guerreiro valente, olha só, sabe falar bem. E além de saber falar bem, tem boa aparência. E o principal, olha lá, o finalzinho, ó. E o Senhor está com ele. O Senhor está com ele. Amém? O Senhor está com ele. E aí, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Deus quer estar com você. Valeu a pena ela ter lutado. Porque o bisneto dela lá, ó, com 16, 17 anos já tinha esse currículo. O Senhor já era com ele. Mudou a história dele para sempre. Mudou a história da família para sempre. O teu legado vai mudar a tua história hoje e para sempre. Dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Mas se você largar Jesus e for para a cachaça, se você largar Jesus e for para esse mundo errado aí, os seus filhos vão te acompanhar nessa loucura. Quem está entendendo isso aí? Mas se você permanecer firme com o Senhor, o seu legado vai deixar isso para os seus filhos e para os seus netos. Agora Davi chega no palácio não como um qualquer, mas um que toca harpa. Um guerreiro valente, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor dos exércitos está com ele. Amém? Agora, como Deus não faz nada pela metade, você sabe que Davi foi o maior rei de Israel. Mas hoje eu não quero frisar nisso. Mas eu separei uma passagem aqui, e eu fiz questão de estar em algumas traduções. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 11, verso 9. Eu vou fechar aqui. Deu uma volta ao mundo, né? Mas eu queria chegar nisso. Diz assim, olha. E aí Davi, cada vez mais, ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Numa outra tradução, Davi se fortalecia mais e mais, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Agora Davi aqui, sabe quantos anos que Davi tinha aqui? Sabe quantos anos? 30, 35 anos mais ou menos. Naquele texto que eu li, antes desse, ele tinha 16. Lá para os 30, 35 aqui, o Senhor ainda era com ele. Lembra que eu estou falando aqui de perseverança. Pastor, mas ele pecou, ele errou. Mas ele pediu perdão a Deus, lá no Salmo 51, e ele disse, Senhor, não retira de mim o seu reinado. Foi isso? Não. Não retira de mim o teu espírito, Senhor, nem a alegria da tua salvação. Porque eu sei que eu pequei, mas tenha misericórdia de mim. Não retira de mim isso. Isso para mim é precioso. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu quero que o Senhor continue sendo o meu Deus e esteja comigo por onde eu andar. É isso que você precisa estar firmado dentro de você. Para você ser esse guerreiro valente, essa Ruth valente, esse Davi valente. Agir a tua fé. Aí o outro texto, o mesmo texto, uma outra tradução diz assim, Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. É o mesmo versículo. Davi foi se tornando, outra,
cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Forte, poderoso, e sempre que o Senhor estava com ele. Aí um outro diz assim, e Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Davi tornou-se cada vez mais famoso e poderoso, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Você vê que as traduções mudam, só no famoso e poderoso, forte, mas o Senhor com ele é a mesma tradução, pois o Senhor estava com ele, pois o Senhor estava com ele, pois o Senhor estava comigo, pois o Senhor está comigo, pois o Senhor está contigo, pois o Senhor estava contigo, pois o Senhor vai continuar contigo, pois o Senhor vai andar contigo. Tá pegando aí? Pois o Senhor é contigo, não só hoje, mas para sempre o Senhor é contigo. É com a tua casa, é com a tua família, o Senhor é com seus projetos, o Senhor é com seus sonhos, o Senhor é contigo, não só hoje, mas para sempre o Senhor é contigo. Aleluia. Vamos ficar de pé.